Ah, Senhor Deus, dá-nos entendimento. Dá-nos entendimento que precisamos ter. Que nós, Senhor, somos aquele que temos um Deus todo-poderoso na nossa vida. Um Deus que não nos abandona. Um Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, que nos salva, que nos perdoa, que muda a nossa história. Louvado seja o nome de Deus. Vamos aqui para a palavra que está em Lucas capítulo 19, Zaqueu publicano. O Senhor Deus abra nosso entendimento, que essa palavra venha falar conosco, que Jesus entre na nossa casa e mude a nossa história, como ele mudou a história de Zaqueu. Amém? Lucas capítulo 19, Zaqueu publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico, hein? Olha aí. A palavra de Deus diz que Jesus ele veio para os enfermos, para os necessitados. A palavra de Deus diz que Jesus ele veio para aqueles que precisam dele, né? E o rico, é difícil ele precisar de Jesus, porque o rico ele tem tudo, né? O rico tem melhores médicos, o rico tem melhor casa, o rico tem a melhor alimentação, não é verdade? O rico pode comprar remédio, o rico tem como pagar as pessoas para trabalhar para ele, porque são ricos. Mas Zaqueu tinha tudo isso, mas não tinha Jesus. Não tinha. E olha como é que é Jesus, gente. Jesus veio para o rico, veio para o pobre. Jesus veio para todos nós. Todos nós. Assim como o pobre tem o direito da salvação, da misericórdia de Deus, os ricos também têm. Então aqui, olha só, e procurava ver Zaqueu, ficou curioso, né? Queria conhecer Jesus. Ele com certeza ouviu falar de Jesus, porque quando Jesus estava na terra, Jesus ele ficou conhecido pelos milagres, pelas curas, ficou conhecido porque o Senhor é com ele, né? E todos sabiam que ele era profeta. Muitos não acreditavam que ele era filho de Deus, mas muitos acreditavam que ele era profeta, né? Então o que aconteceu? Zaqueu, ele foi aqui e procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu era pequenininho, então Jesus, onde ele passava, a multidão estava com ele. Então Zaqueu, que era pequeno, ele não ia conseguir ver Jesus. O que ele pensou? Pensou em subir naquela árvore, né? Às vezes, né, as pessoas vão lá para aqueles shows mundanos, e o que eles fazem? Eles fazem tudo para subir em algum lugar para ver, né, aqueles que estão lá sendo apresentados. E o que aconteceu? Zaqueu fez esse esforço, subiu na árvore para ver Jesus passar. Olha que maravilha, gente. Quando nós temos esse pensamento de querer ver Jesus, né? De querer conhecer Jesus. Zaqueu queria conhecer Jesus, queria ver Jesus. Olha só o que aconteceu. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E você que chegou aqui nessa live, louvado seja o nome do Senhor, querendo uma palavra de Deus. Você que chegou aqui nessa live, não para me ver, mas para ouvir a palavra, para ouvir a oração. Hoje, Senhor, Jesus está aqui dizendo: hoje convém eu entrar na tua casa. Hoje o Senhor entra na tua casa, hoje o Senhor entra nesse hospital, hoje o Senhor entra, louvado seja o nome dessa situação, hoje o Senhor entra, louvado seja o nome do Senhor, e te entrega aquilo que você precisa na tua casa, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você entra numa live cristã, você não vai lá para ver pastor, a irmã da oração, o irmão da oração, você vai para lá porque você quer o quê? Uma palavra de Deus, você quer oração, você quer o quê? Que o Senhor Jesus fale contigo, te cure, te responda. E hoje ele veio com essa palavra: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém eu pousar na tua casa. Eu vou entrar na tua casa. E Jesus veio aqui, Jesus tem vindo na madrugada, e Jesus tem vindo, louvado seja o nome, nas lives cristãs, para quê? Para entrar na tua casa.
Só que há uma diferença. Zaqueu quis ver Jesus. Zaqueu procurou ver Jesus. Zaqueu procurou conhecer Jesus. É interessante que ele estava numa árvore alta e olha só, ele não imaginava que Jesus ia vê-lo. Ele achava que ele ia ver Jesus, mas que Jesus, ele não imaginava que Jesus ia olhar para aquela árvore e ver Zaqueu daquela árvore, e que Jesus ainda iria mais profundo. Ele iria dizer para Zaqueu: desce que hoje eu quero pousar na tua casa. Esse é o nosso Deus. Ele é mais profundo conosco. Dependendo da tua fé, dependendo do teu esforço, Jesus ele vai muito mais além do que tu pede e que tu queres. O que Jesus queria, o que Zaqueu queria apenas ver Jesus. Não era isso? Ele queria ver, ele queria conhecer Jesus. Mas o que foi que aconteceu? Jesus olhou para ele e disse assim: ei, desce, que hoje tu não vai só me conhecer, eu vou entrar na tua casa. Jesus olhou, falou para Ezequiel: desce que eu vou entrar na tua casa. Desce, louvado seja o nome do Senhor, que hoje tu não vai me olhar só de longe. Hoje eu estou dizendo que eu vou entrar na tua casa. Dá para você entender isso? Jesus está dizendo que ele vai entrar na tua casa. Jesus está dizendo que ele vai entrar nessa situação. Jesus está dizendo que ele vai te dar a vitória. Jesus está dizendo que ele vai mudar a tua história, porque foi isso que aconteceu quando ele entrou na casa de Zaqueu. Preste atenção. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. É isso que nós temos que fazer, é receber Jesus alegremente. Não receba ele: ai, Senhor, eu estou morrendo. Ah, Senhor, eu estou triste. Ah, Senhor, eu estou com dor. Ah, Senhor, não receba Jesus com tristeza. Receba com ele alegre. Faça como o Zaqueu, louvado seja o nome do Senhor, recebeu ele com alegria. Senhor, eu estou passando por tudo isso, mas eu estou aqui com alegria porque o Senhor hoje entrou na minha casa. Hoje o Senhor entra na minha casa. Hoje o Senhor pousa na minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que aconteceu? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressado se desceu e recebeu alegremente. E vindo todos isto murmuravam, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? As pessoas começaram a falar: olha, ele foi entrar na casa de um pecador, mas foi para esse que Jesus veio. Jesus veio para o pecador. Jesus não veio, foi para o perfeito. Jesus não veio, foi para o santo. Jesus veio para o pecador. Zaqueu era rico, mas era pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Então Zaqueu não faltava nada para ele, mas faltava salvação na vida dele. Faltava Jesus na vida dele. Faltava Jesus entrar na casa dele. E muitos têm dinheiro, mas não tem Jesus na sua casa. Muitos comem do bem, do bom e do melhor. Muitos se vestem do bom e do melhor. Muitos andam no luxo, vivem viajando. Muitos pagam os melhores médicos. Tem dinheiro para comprar remédio, tem dinheiro para tudo. Mas falta Jesus na sua casa. E Zaqueu, faltava Jesus entrar na casa. Por quê? Porque ele era pecador. E eu e você precisamos de Jesus, porque somos esses pecadores e precisamos daquele que veio para nos salvar. Porque só Jesus nos salva do pecado. O dinheiro não pode comprar a nossa salvação. O dinheiro pode comprar remédio, o dinheiro pode comprar casa boa, o dinheiro pode comprar roupas boas, o dinheiro pode comprar tudo aquilo que precisamos. Mas a nossa salvação não compra. O perdão do nosso pecado não compra. Ninguém pode pagar para Jesus: olha, eu vou te dar tanto para te me perdoar. Eu vou te dar tanto para te me curar. Eu vou te dar tanto para te me salvar. Não, é de graça. É de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui disse: e vendo tudo isto, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres
metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Interessante que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, olha só o pensamento de Zaqueu. Ele fez um conserto. Ele era aquele que roubava os pobres, que não estava nem aí para os pobres. Mas quando Jesus entrou na casa dele, o que foi que ele disse para Jesus? Ele disse o quê? Eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Qual é o rico que vai dar a metade dos bens para os pobres, gente? Qual é o rico que vai fazer isso? Só o rico que Jesus entra na sua casa. Porque os ricos querem deixar os seus bens para os filhos, para as famílias, mas não para os pobres. Olha aí. Olha que só qual foi o pensamento de Zaqueu quando Jesus entrou na casa dele. Ele disse: eu dou a metade dos meus bens para os pobres. Olha só a grandeza desse pensamento. Ele estava dando a metade dos bens para os pobres. Hoje, quem é o rico que vai dar metade dos seus bens para os pobres? Quem é o rico, gente? A gente vê o rico querendo mais dinheiro. A gente vê o rico querendo muito mais. Mas dá aos pobres? São poucos. São poucos. Eles dão as sobras. Eles dão para mostrar o social. São poucos que pensam nos pobres. São poucos que dão, que podem dar e dão para os pobres. São poucos. É mais fácil um pobre ajudar outro pobre do que um rico ajudar um pobre. Você vê aí, né, muitos famosos quando vai ajudar os pobres e ainda o quê? Para ter mais fama, né? Para ter mais fama. Olha só, gente, quando Jesus entra numa casa, ele muda. Ele entra com uma diferença tão grande. Ele faz algo que você não esperava daquela pessoa. As pessoas estavam falando, né, que Zaqueu era aquele pecador e que Jesus estava entrando na casa de um pecador, mas aquele pecador ele estava se consertando. Aquele pecador ele tinha roubado os pobres. Não é? Não foi isso que Zaqueu fez? Então, o que foi que aconteceu? Zaqueu foi consertar o erro dele. Ele disse: eu vou pegar a metade dos meus bens e vou dar aos pobres. Porque ele roubava dos pobres. Você sabe muito bem quem era Zaqueu. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus entra na nossa vida, a gente conserta a nossa vida. A gente conserta. A gente diz: Senhor, eu fiz isso errado, então eu vou consertar. Hoje eu estou consertando a minha vida. E assim Zaqueu fez. Ele fez um conserto com Jesus. Eu dou aos pobres, né? Eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Olha aí. 4 vezes mais ele ia restituir aquilo que ele fez de errado para alguém. Olha, o conserto. Quando Jesus entra na nossa vida é para consertar o nosso caráter. Quando Jesus entra na nossa vida é para consertar os nossos pensamentos, as nossas práticas. Quando Jesus entra na nossa vida é para que haja um conserto. Eu errei, mas estou agora consertando o meu erro. E é isso que Zaqueu fez quando Jesus entrou na casa dele. E Jesus está aí entrando na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E o que você vai dizer para Jesus? O que você vai dizer para Jesus? Você vai dizer para Jesus: Jesus, eu conserto a minha vida. Eu vou, Senhor, meu Deus e meu Pai, dar aquilo que eu tenho que dar aos pobres. Eu posso dar e vou dar aos pobres. O que você vai dizer para Jesus que ele está entrando aí na tua casa? Não responda para mim, responda para ele. Não responda para mim, responda para ele. Jesus, tu está entrando na minha casa e eu vou fazer isso. Eu vou fazer esse conserto. Você sabe o que você precisa consertar. Você sabe o que você pode dizer que vai fazer para Jesus. Zaqueu, ele disse: eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Tem pessoas que vão deixar os bens para o governo.
Tem gente que vai deixar os bens para os ladrões. Tem gente que vai deixar os bens para ser destruído nas guerras, mas não consegue dar para os pobres. Ontem eu estava conversando com a minha vizinha, quando eu fui jogar o lixo, eu vi os pães numa sacola de lixo. E eu estava falando para minha vizinha, poxa vizinha, a pessoa joga no lixo o pão, mas não tem coragem de dar nem para um animal. E quantas pessoas passando fome, gente? Quantas pessoas passando fome? A gente não pode estragar comida porque a gente sabe que tem tanta gente passando fome. E tem gente que ainda está jogando comida. E tem gente que está jogando pão. Ainda tem gente, louvado seja o nome, que não está dando nada para os pobres, mas está jogando fora, sabe? E a pessoa que jogou é a pessoa que mora no aluguel. É a pessoa que mora no aluguel. É a pessoa que nem é rica, mas está jogando fora. Dá para nós entender? E muitas das vezes é assim, você está jogando fora alimento, você está deixando estragar a comida. E você não tem, às vezes você coloca no teu prato aquilo que você nem come mais e joga fora. Joga no lixo. Enquanto as pessoas estão passando fome, Zaqueu, com conserto, ele pegou e disse: eu dou a metade dos meus bens para os pobres. E restituo 4 vezes mais aquilo que eu fiz de mal para as pessoas. Aí Jesus pegou e disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Maravilha, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Interessante, gente, que essa mensagem, a qual Zaqueu disse que daria metade dos seus bens para os pobres, hoje a gente vê, eu sempre converso aqui com a minha vizinha, né? A gente vê casas sendo destruídas, né? Casas abandonadas. Mas essas pessoas não dão para os pobres. Elas preferem que essas casas sejam invadidas pelos marginais, por pessoas que vão usar droga, por pessoas que vão esconder roubo lá, mas não dão para os pobres. Vocês já viram isso? A gente sempre comenta, tem casas sendo destruídas, abandonadas, que está lá, que virou lugar para pessoas usar droga, para esconder roubo, que virou lugar para maldição, mas aquela pessoa não tem coragem de dar para um pobre. Zaqueu foi diferente. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele faz essa diferença. Quando Jesus entra na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, há coisas boas. Quando Jesus entra na nossa casa, louvado seja o nome do Senhor, para mudar a nossa história, para mudar o nosso coração, é para mudar o nosso caráter. Aonde que Zaqueu pensava em dividir os bens deles para os pobres? Ele tirava dos pobres. Mas Jesus entrou na casa dele e mudou o coração de Zaqueu. Então, quando Jesus entra na nossa casa, ele muda o nosso coração. Ele muda os nossos pensamentos, ele muda o nosso caráter, ele muda o nosso entendimento. Louvado seja o nome de Zaqueu, ele teve um entendimento que ele tinha demais. Então ele tinha para dar para os pobres. Quantas pessoas têm para dar para os pobres? Mas não dão. Eles preferem deixar lá para alguém usar como uma casa abandonada, para que seja um lugar de maldade, para ser um lugar para guardar roubos, para ser um lugar para os viciados usar, do que dar para os pobres. Não é assim? A gente tem visto muito, mas aqui foi diferente. Jesus entrou na casa dele e ele lembrou de ajudar os pobres. Sabe por que ele lembrou de ajudar os pobres? Porque a verdadeira religião é essa. A verdadeira religião é ajudar os pobres, órfãos e viúvas e necessitados. Essa é a verdadeira religião. Louvado seja o nome. A verdadeira religião não é eu estar dentro da igreja 24 horas. A verdadeira religião não é estar orando 24 horas. A verdadeira religião, louvado seja o nome do Senhor, oh Deus querido, Deus de poder, é ajudar os pobres, é ajudar os necessitados, é ajudar aqueles que precisam, os famintos. Essa é a verdadeira religião. Que Deus dê a palavra, né? E Jesus entrou na nossa casa.
E Jesus visitou o nosso lar. E Jesus está aí na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele disse para Ezequiel: hoje convém eu pousar na tua casa. E hoje o Senhor está aí. Converse com ele, fale com ele, se conserte com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe a tua conversa com o Senhor, mas ele está aí, ele está aí. Louvado seja Deus. Deus é bom, né? Essa foi a palavra, gente. A minha live é às 4